Olá pessoal, eu quero dizer que esse vídeo ele tem vários problemas técnicos, vocês vão notar, e eu queria pedir um pouco de paciência sobre isso. Nós estamos iniciando, né, esse entendimento com o YouTube. Mas quero, assim, mais importante é dizer que eu fiquei muito feliz de conhecer tantas pessoas que descobriram o Brasil de uma forma muito querida e dizer a Olga, o Paul e o Tim que eles sejam muito bem-vindos, e também falar para todos os nossos irmãos que nos encontraram e que estão vivendo aqui no Brasil, que assim como também os brasileiros que se encontram nas mais variadas localidades do mundo todo, somos irmãos, somos irmãos. Essa é a grande mensagem de tudo isso aqui. E eu espero que vocês recebam esse vídeo aqui nesse sentido, né? Com essa ideia. Nós estamos só nos juntando a essa comunidade da internet, né? Então, muito obrigado por estarem aqui e espero que vocês tenham paciência. Vamos ao vídeo. Eu descobri esses três YouTubers, são três YouTubers muito simpáticos, muito carismáticos, todos os três, conteúdos assim muito legais. E aqui na descrição a gente vai colocar os links para vocês. Espero que vocês vão lá e prestigiem eles, que se inscrevam no canal deles também. E são inspirações. O que os três têm em comum é que são três que vieram ao Brasil. O Tim é americano, a Olga é russa e o Paul francês. Os três acabaram tendo em comum que vieram morar no Brasil e se apaixonaram pelo Brasil. E lógico, não é surpresa se a gente for olhar direitinho, não é surpresa porque o Brasil ele é muito bom, assim, inclusive para os brasileiros, né? A gente tem questões que, logicamente, quem poderia criticar um brasileiro que deseja ir para algum desses países buscando alguma coisa, um progresso econômico, buscando liberdade, né, prosperidade, expansão da cultura, porque me parece que foi exatamente o que essas pessoas fizeram no caminho de volta, né? Só que eles vieram de nações que são, em certo ponto de vista, mais desenvolvidos do que nós, né? Sobretudo do ponto de vista econômico, né? E, e tem projeção geopolítica, todas as três, mas que vieram, se encontraram, cada um encontrou com o seu conteúdo bem diferente, justamente no Brasil. Veja, eu simpatizei com os três, porque cada um tem os seus conteúdos muito interessantes e eles são generosos quando falam sobre o Brasil. Eles descrevem as potencialidades do Brasil, sobretudo diferenças culturais e como gostaram de morar aqui no Brasil. A cultura brasileira, a música, a comida, alguns aspectos diferentes da sua cultura, logicamente sem perder suas raízes e sem deixar de gostar, logicamente, dos seus países de origem, né? Mas o que eu queria comentar nesse vídeo e reagir é que parece que o povo assim convidou a Olga e o Tim e ficou para um vídeo de um conteúdo um pouco inusitado para os dois, já que eles são de países cuja história os colocou em alguns momentos em lados um pouco controverso, né, do ponto de vista geopolítico. E nos dias de hoje não faz tanto tempo assim que muitos desdobramentos geopolíticos ocorreram, mas o interessante é que o povo trouxe isso
Eu acredito que ele quis descontrair, talvez trazer isso para um lado menos pesado, e aí propôs que eles respondessem uma questão extremamente delicada para falar em nível geral, né? Que era justamente que se é verdade que um americano e um russo se odeiam, né? Então, assim, bom, vamos ver o vídeo e a gente vai reagir. Basicamente isso. Russos e norte-americanos se odeiam, sim ou não? Não acredito que nem os Estados Unidos, nem um norte-americano seja mal, nem um russo seja mal. Mas, de fato, o que a gente vê pesar, e isso afeta não só aos cidadãos desses países, mas todo o mundo, é que existe uma espécie de pêndulo no que diz respeito à correlação de forças no globo terrestre. A geopolítica ela tem umas disputas que nunca vão se extinguir, do ponto de vista de quem influencia mais a geopolítica do mundo, seja na economia ou na correlação de forças bélicas. Então, assim, são regimes de cada um. Então, quando vem três pessoas de países diferentes e eles saem de suas nações, saem dos seus países onde nasceram e cresceram e migram para outro país, quais são as razões de essas pessoas buscarem um outro local para residir? Geralmente questões econômicas, um progresso ou prosperidade, um desejo de prosperar e expandir suas fronteiras. A questão econômica, a questão da liberdade, em um lugar onde você possa ter muito mais liberdade para viver e conhecer nova cultura, novas pessoas, e também segurança. São os três motivos que a gente pode identificar, são os principais, existem outros. Né? Tem gente que gosta simplesmente de conhecer o máximo possível de lugares antes de morrer e por isso são colecionadores de lugares e de experiências. Então, mas basicamente a questão econômica, a questão econômica, que é a prosperidade, a questão liberdade, tem assim, justamente a liberdade é uma motivação com certeza forte, inclusive para brasileiros que cogitam quando se sente de alguma forma com os rumos em nosso próprio país um pouco ameaçados em algum ponto de vista das suas liberdades, em todos os aspectos mais básicos, né, do seu direito à liberdade, e também a questão, como eu falei, né, falei da econômica, liberdades e segurança, lugares onde você tenha segurança, sinta-se bem para viver e empreender. Então, essas três coisas, onde tem dinamismo econômico, onde tem liberdades e segurança. Muitas perdas produtoras que usam essa situação e ainda tem. Então, ela está falando aqui de uma questão assim, de que existe muita propaganda na cultura, né? Que é para fomentar esse tipo de coisa, mas aí fica de qualquer jeito. O que eu percebo aqui é que para qualquer lado que eles forem é bem delicado para eles e eu não iria, eu não exigiria que eles respondessem, a não ser logo no início do vídeo, se eu tivesse que dar sei lá, uma dica, ou que se fosse no lugar deles, o que eu faria,
A pergunta objetiva: existe ódio entre os dois países? Ou então existe ódio entre americanos e entre russos? Eu poderia dar uma resposta curta, assim, eu sendo americano ou eu sendo russo. Olha, eu não sei quanto a outros, mas esse russo ou esse americano não odeia, não, nenhum. Ou então assim, não, eu não te odeio. Não, eu jamais, eu não tenho ódio nem a você, nem a ninguém. Bom, encerra-se o assunto. Vamos falar sobre futebol e vamos falar do quanto nós gostamos e temos em comum as experiências aqui no Brasil, porque essa questão não vai ter resposta. Dá para perceber aqui que eles estão, sabe, encrencados aqui, né, no meio do labirinto, tentando achar uma saída, mas não está parecendo que vai ser muito confortável. O vídeo ficou um pouco pesado, porque o assunto trouxe esse peso. E eu digo, olha, esses três aqui são. O Paul, inclusive, é humorista, né? Então, para você ver, ele é uma pessoa que diverte outras pessoas. A Algo é extremamente carismática, é muito legal o conteúdo dela. Poxa, eu me sinto agradecido como brasileiro. As coisas que ela divulga sobre o Brasil de forma sempre muito positiva. Até visitou a minha cidade natal, né? E parece que ela gostou muito. Parece não, eu tenho certeza que gostou. Aliás, quem visita se apaixona. E eu deixo ainda um pouco de suspense para depois revelar qual seria essa cidade. Mas, assim, o Tim também, muito simpático, falou, assim, principalmente o comentário que ele fez agora, no período da Copa do Mundo, que os brasileiros, a torcida do Brasil lá nos Estados Unidos está justamente conquistando os amigos e os familiares dele que mandaram mensagem dizendo que amaram os brasileiros e nós só temos a agradecer o quanto eles são acolhedores com o nosso povo, né? Porque, sim, o brasileiro, ele é, sim, um povo que acolhe todo mundo. A gente, assim, de uma forma geral, apesar de que nós somos bastante distintos, diferentes, né, em todo o território brasileiro, são vários sotaques diferentes, várias maneiras de fazer as coisas, mas é uma riqueza que a gente faz parte dessa identidade de Brasil, que realmente isso nos une. E o que você vai encontrar em todo o território do Brasil vai ser sempre um coração acolhedor, né? Uma pessoa que faz o possível para fazer com que um estrangeiro se sinta bem acolhido, se sinta feliz, se sinta confortável, à vontade aqui no nosso país, que nós sabemos que tem ainda muita coisa que a gente gostaria de melhorar, inclusive com esses países dessas pessoas, né, que a gente eventualmente a gente admira. Mas assim, eles foram muito generosos, são muito carinhosos e quando eles vêm dando a visão deles sobre o nosso país e fala para nós o que eles acham, sempre de uma forma muito generosa, como eu falei. Poxa, isso enche a gente de alegria e faz a gente gostar mais ainda do nosso país, mas não só assim, né? Não só do nosso país, a gente gosta do nosso país vendo aos olhos deles, pelos olhos deles, mas também outro aspecto de ter essa vontade de compreender o mundo como um lugar de irmãos, né? Que nós, apesar desse vídeo com essa conotação de saber quem odeia quem, na verdade nós somos feitos da mesma matéria, né? E que nós não fomos criados por nosso Senhor, por nosso Deus, para viver no ódio, mas ao contrário, para amar de verdade e ter uma convivência fraterna. Vamos ver.
e criaram filme contra os russos e ganhou dinheiro. Também ridículo, é verdade, muito boa a cena, né? O filme Red Sparrow que ela citou é um filme que eu já tive a oportunidade de assistir. É um filme bom como entretenimento, mas ele trata de ação e de espionagem. E, logicamente, quando um país ou outro país faz filme com esse tema, geralmente o rival é justamente, né, o rival dos Estados Unidos, o principal rival histórico foi a União Soviética, a Rússia, né? E o rival da Rússia é os Estados Unidos. Isso é histórico. Porém, também tem outra coisa. Ela falou da questão que isso é só propaganda, que os filmes fazem isso, mas não existe e tal e coisa. Olha, eu não sei, eu não conheço muito sobre a Rússia e conheço pouco dos Estados Unidos. Porém, a influência cultural dos Estados Unidos aqui no Brasil é histórica, né? Então a gente tem, na verdade, o brasileiro ele tem influências praticamente de múltiplas culturas, né? E isso de uma forma muito positiva. Quando a gente fala, quando eu digo que a influência americana da cultura, a gente gosta do estilo de vida, de liberdade dos americanos, a gente gosta da economia americana, eu gosto muito, muito, eu admiro muito a liberdade econômica, sou país predominantemente cristão, eu sou católico cristão, logicamente, a nossa civilização aqui ocidental, ela tem muito essa raiz em comum do cristianismo. E a Rússia também tem, eles pelo menos, em alguns aspectos, tentam demonstrar que tem uma questão religiosa. Isso é um pouco diferente, né? Porque o, os países que experimentaram e aderiram ao modelo socialista, comunista, as ideologias filosóficas de raiz marxista e que influenciaram governos, geralmente eles são anticristãos. O próprio Marx, ele falava que ele era anti-religioso. Muitos outros filósofos de raiz marxista, né, de influência marxista, eles eram anticristãos. A gente tem aqui, do ponto de vista de estratégia, de superação de seus oponentes. Por exemplo, a Olga estava falando sobre propaganda, né? Aí aqui a gente tem exemplos dois exemplos de influência que não é de cinema, não é de Hollywood, e que dão conta de ações de Estado que são tanto hostis, né, com relação ao Ocidente. Esse aqui é o Yuri Bemenov, um ex-agente russo, o ex-agente da União Soviética, né, que ele está falando sobre subversão, que nada mais é do que estratégias que o governo russo, o governo soviético, perdão, eles utilizaram para subverter o Ocidente com propagandas e narrativas e utilizando como arma. Então, assim, veja que os temas que ele faz, que na verdade a intenção dessa subversão, dessa propaganda, eles são claros e objetivos aqui. O Boimanov, ele explicita mesmo desmoralização, desestabilização, criar crise e a normalização daquilo que eles criaram. Então, na verdade, eles estão, para enfraquecer o seu inimigo, eles estão criando o caos lá, onde o seu inimigo mora. Então, isso não é Hollywood. Isso aqui é uma denúncia bastante séria. Então, assim,
Partindo daqui e descendo para, eu estou citando o B-menor, partindo daqui, basicamente a subversão consiste em 4 períodos. Partindo daqui e descendo para a sua base, temos que o primeiro estágio é a desmoralização. E assim ele vai seguindo, né? Desmoralização, desestabilização, crise, normalização. Então, assim, não é brincadeira. O outro exemplo é quem praticamente iniciou essa filosofia, né? Acreditando que a guerra seria vencida, assim, pelos os camaradas, não pela superação armada, bélica, mas pela ocupação de espaços na sociedade. Então, a criação de praticamente um exército não declarado que ocuparia os espaços em toda a cultura daquela civilização. A cultura pop, os meios de comunicação, a educação, o sistema de justiça, sistemas parlamentares, tudo o aparato, empresas, RHs, então, tudo que a gente vê que hoje resulta em guerra cultural. E ele está aqui, no caso, Antônio Gramsci, ele tem aqui as versões traduzidas dele, 6 volumes, onde ele está discorrendo cada uma das estratégias e ele menciona a igreja, menciona os vários campos institucionais da organização social e política do país, e ele está aqui dando toda o referencial filosófico para que esse plano seja colocado em prática. E nós podemos até antecipar, né, que na América Latina e sobretudo no Brasil ele conseguiu êxito, pelo menos no quesito de ocupação dos espaços, com bastante força. E isso é o que a gente hoje conhece como guerra cultural. Então, assim, é a superação de um sistema livre, né, a democracia, que é o regime, o sistema político onde o povo e a maioria decide por uma implosão do sistema, e ele iria superar por meio da criação do caos. Então, assim, só para dar esses 2 exemplos aqui, então são ideias de pessoas que criaram mecanismos de guerra e de destruição que vão muito além das pessoas assim comuns que querem somente cuidar da própria vida, como é o caso desses jovens aqui. Entende? Ninguém quer falar mais da pergunta do vídeo, né? Mas também é como a gente já falou, né, pessoal? Né? É compreensível e eu acho mesmo que deveria mudar de assunto mesmo. E é justamente. Bom, é interessante. Eu gostei de pegar esse vídeo somente para poder abordar esse aspecto. As pessoas não têm que ser inimigas. Os governos fazem coisas e têm seus motivos para fazer, cada um encontra suas justificativas, geralmente quando não estão bem orientadas por Deus, né, a gente acaba uma desobediência que gera um preço muito alto a ser pago por todos, mas que a gente supere como humanidade essas diferenças. E sim, não existe ódio entre esses dois, e não existe ódio entre. Eu estou me atrevendo a responder a questão do vídeo. Eu sou brasileiro, eu como
brasileiro, eu quero intervir, né, nessa saia justa e eu responder que não existe esse ódio, não deve existir esse ódio sobre nenhum povo. Inclusive porque as pessoas não conhecem todos, os americanos não conhecem todos os russos e os russos não conhecem todos os americanos. Até no contexto que hoje a gente está, infelizmente, testemunhando de guerra da Rússia que invadiu a Ucrânia. Então, assim, muitos russos morrendo, muitos ucranianos morrendo e todo mundo sofrendo. E a troco de quê? Por que razão? Não vai, a guerra não vai construir nada de bom. A omissão e a neutralidade ela não vai prestar um bom serviço. A gente sabe que o agressor sempre está errado, né? Então, alguém que teve seu país invadido tem o direito de se defender. E o bom seria que a gente não invadisse nem o país, nem nada do outro, mas que respeitasse e coexistisse em paz. Né? A gente não é obrigado a concordar com o outro, mas a gente tem o dever de respeitar. Então, se você gostou desse conteúdo, é um conteúdo teste e a gente está iniciando o canal. Eu sei que, como eu tô falando, eu não tenho experiência, não tenho habilidades aqui no YouTube, é apenas um começo. E quem sabe a gente, caso vocês gostem do conteúdo, a gente vai melhorando e vai, pelo menos, fazendo parte dessa comunidade aqui no YouTube, e a gente possa agregar junto com cada um, com vocês, no seu dia a dia, no seu momento aí, a gente faz companhia, quem sabe a gente se encontra por aqui. Eu sou Jamerson Silva, eu sou economista e eu me interesso por esses assuntos. O nome do canal, ele, por oportuno, ele traz o meu nome justamente porque eu encontro com vocês e estou interessado em olhar para as questões que nos unem, né, que estão presentes, olha, nas fronteiras dos nossos países. Então, por isso eu, Jamerson Silva e o mundo, porque a gente está falando com você que se encontra no Brasil, mas que veio de outro lugar, ou do brasileiro que está lá em uma outra localidade e também está reportando as suas experiências para nós aqui e que nos ajuda tão assim, ricamente, né? Então, comentário de notícias, um pouco de emprestar um pouco da nossa reflexão sobre alguns assuntos da nossa área de interesse, da nossa área de estudo. E se você gostou desse conteúdo, eu agradeço por você ter chegado até aqui no vídeo. Por favor, se inscreva, isso nos ajuda bastante. E aí ajuda também que a gente volte a se encontrar e você receba os conteúdos. Pode se inscrever, ativar o sininho. E se for possível também, dar um like aqui no vídeo. Ou dislike se você não gostou do vídeo. E também nos ajudar com suas ponderações para que a gente venha melhorar. Então, até a próxima.